Olá, meninos e meninas, sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas. E na nossa aula VIP de hoje, nós vamos falar sobre como eliminar os fantasmas que tiram a nossa paz e o nosso sono. Sim, escrevam aí quais são os fantasmas que estão tirando a sua paz, o seu sono, que estão atormentando a sua vida. É questão de relacionamento, ciúmes, financeira, questões financeiras, é preocupação com os filhos, é insatisfação no trabalho, insatisfação com o corpo, insatisfação com o chefe. O que está tirando a sua paz hoje? É a saúde, problema com saúde, seu ou de um ente querido? E está tudo certo. Porque, segundo Rumi, a ferida é o buraco por onde a luz entra. Sim, vou repetir. A ferida é o buraco por onde a luz entra. Então, o primeiro passo, né, para você deixar de se atormentar com esses fantasmas, o nosso primeiro passo é você ter clareza. Clareza de quem são os seus fantasmas. Qual que é a origem desses fantasmas? De onde que eles vêm? Eles vêm a partir de uma experiência que você teve lá no passado, ou você está pré-ocupando a sua mente com um futuro que talvez não aconteça. Então, quando você começa a refletir e entender como que a sua mente opera, fica mais fácil para você domar essas vozes que ficam 24 horas por dia atormentando a sua mente, consumindo a sua energia. Como que eu descobri isso? Quem acompanhou a nossa live que eu fiz falando sobre pare de correr atrás do dinheiro e criar metas, eu falei sobre a questão de saúde da minha mãe, que ela estava no hospital. E foi lá que eu comecei a entender essa questão de como a nossa mente fala 24 horas. Ela está ali 24 horas falando a mesma coisa. E uma outra situação que aconteceu comigo também, há um tempo atrás, né? Eu estava fiquei um mês confinada, estudando para um projeto, e chegou um momento, eu estava sozinha, longe da minha família, que a minha mente começou a tirar a minha paz, os meus pensamentos. Estava tudo tão bem, tudo tão tranquilo, que a minha mente, de repente, eu comecei a ter uma crise de ciúmes. Sim, eu estava distante do meu esposo e, de repente, a minha mente começou a dizer que tinha alguma coisa errada. E aquele pensamento, ele me atormentava 24 horas por dia. Não, mas não é possível. Mas está tudo muito bem, mas está tudo muito tranquilo. Mas será que ele está trabalhando mesmo? Onde será que ele está agora? E aí aquilo começou a me consumir, e eu, como observadora, você pode ser observadora da sua mente, então você senta e começa a observar os seus pensamentos. E eu falei assim, gente do céu, de onde que está vindo tudo isso? Esses pensamentos não me pertencem. Eu nunca fui uma pessoa muito ciumenta, mas de repente
Não sei se foi a situação de estar ali confinada, né? Foi uma opção que eu fiz, eu realmente precisava estudar para desenvolver um projeto, mas a mente começou a falar, e aí ela ficava falando, 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 e eu falei, gente, tô ficando louca, não é possível. Então, observa a sua mente, observa as vozes, o que a sua mente está falando. Eu vou compartilhar com vocês aqui, eu montei uma apresentação, vai ficar mais fácil para vocês compreenderem. Então, ó, pega aí papel e caneta para você fazer as anotações. Anota aí que isso vai ajudar você a sair, né, desse caos mental e se reconectar com a sua verdadeira paz. Vou compartilhar aqui com vocês. Então, olha aqui. Vamos exterminar os fantasmas que estão acabando com a sua paz. Se vocês tiverem perguntas, coloquem aqui, escrevam aqui embaixo. Então vamos lá. Como exterminar os fantasmas que tiram a sua paz? A frase do Rumi, o buraco, a ferida é o buraco por onde a luz entra em você. E agora nós vamos falar desses segredos aí para eliminar os fantasmas que estão tirando a sua paz. O primeiro passo é você identificar, ter clareza. Então pega papel e caneta e anota aí. O que está tirando a sua paz hoje? É questão financeira, é o marido, é ciúmes, são os filhos, é a questão do trabalho, é a questão da saúde, o que tira a sua paz hoje. Então, você vai pegar e anotar em um papel o que está consumindo a sua mente. O segundo passo é você fazer perguntas poderosas. Sim, lembra que eu falei que eu estava lá me consumindo, me remoendo, com a loucura de ciúmes que apareceu do nada? Então, a primeira pergunta que você deve fazer é: você está ali consumindo, nossa, meu esposo, nossa, será que ele está me traindo? O que está acontecendo? Então, em vez de começar a agir como uma louca sem pensar, não, você pode parar, respirar fundo e se perguntar: isso é verdade? E aí pode ser que sua mente diga, sim, é verdade. E você vai para a segunda pergunta. Na segunda pergunta, você pode se perguntar: eu posso afirmar com absoluta certeza que isso é verdade? E aí você vai ver que quando você diz afirmar com absoluta certeza se isso é verdade, a mente já dá uma bambeada. Não dá para afirmar com absoluta certeza que aquilo que você está pensando é verdade. A terceira pergunta é: quem eu seria sem este pensamento? Aqui está o pulo do gato. Quem eu seria sem este pensamento vai ajudar você a se reconectar com a sua paz, porque você vai ver que se você não tivesse aquele pensamento conturbado, você seria uma outra pessoa, completamente diferente dessa pessoa que está agindo e que está perturbada neste exato momento. E quando a gente faz essa pergunta, a gente vai para um outro patamar. Por quê? Os fatos, eles são inevitáveis. Porém, o sofrimento, ele é opcional.
Não tem, às vezes, como você eliminar algo que está acontecendo ali naquele exato momento. Aquilo não tem como você evitar. Mas como você vai encarar aquela situação é uma escolha que você pode fazer. E aí, diante de tal situação, você pode olhar e observar: onde está o meu foco? O foco, geralmente, ele está no problema. E quando eu digo os fantasmas, são esses problemas e esses pensamentos repetitivos, automáticos, que ficam ali atormentando a nossa mente 24 horas por dia e acaba tirando realmente o nosso sono. E eu estou falando isso porque eu estava lá no hospital com a minha mãe, e aí eu comecei também a pensar, né, em uma série de problemas. Eu estava no hospital, ficava vendo aquelas pessoas doentes e eu falava assim: nossa, olha a situação, nossa, será que eu vou chegar nesse momento? E aquilo me deixava muito aflita, muito angustiada. Será que eu vou ter dinheiro para poder ajudar a minha mãe? Será que eu vou ter dinheiro para pagar a cirurgia? Será que eu vou ter dinheiro para comprar remédio? Se eu não for trabalhar, como que eu vou fazer? E se eu não tiver dinheiro? E se eu não tiver dinheiro, o que que vai acontecer? E aí tinha uma situação de um senhorzinho que ele estava em estado de coma há alguns dias lá e estava em coma. E aí teve um dia que ele acabou acordando e as filhas dele, quando viram que ele acordou, saíram de lá felizes, vibrantes, celebrando ali porque o pai delas havia acordado. E depois eu descobri que ele disse o seguinte, que ele estava preocupado com as contas que ele tinha para pagar. E aí a esposa dele acabou falando: fica tranquilo que eu já paguei as contas. Então, para a gente ver onde que o nosso pensamento pode nos levar. Você pode entrar num estado de coma com um pensamento que você tem e que fica atormentando a sua mente. E uma outra coisa, diante do cenário atual, você pode se perguntar: qual que é a pior coisa que pode acontecer se tudo isso for verdade? Vamos levar em consideração aqui um exemplo financeiro. Tá, qual que é a pior coisa que pode acontecer se você não tiver dinheiro para pagar as suas contas? A pior coisa que pode acontecer é sujar o seu nome. A pior coisa que pode acontecer é as pessoas achar que você é caloteira. Tem outras clientes que me veem, né? Esse conteúdo que eu estou passando aqui para vocês é um conteúdo da nossa mentoria Evolução Pessoal e vocês estão recebendo aqui gratuitamente. E o que as pessoas me perguntam é que às vezes elas se sentem uma farsa, elas se sentem uma fraude, elas acreditam que elas não são boas o suficiente. E eu estou aqui para dizer que qual é a origem deste pensamento? De onde que esse pensamento vem? Provavelmente esse pensamento vem de uma experiência que você teve lá no passado e que ficou registrado no seu inconsciente. De repente a fala de uma pessoa. E se isso aconteceu lá atrás, não necessariamente é verdade. Não necessariamente você não é boa. Se você acha que você é uma fraude, que você é uma farsa, em que situação da sua vida você foi uma fraude ou você foi uma farsa? Então começa a fazer esse mergulho interno para você entender o que de fato está acontecendo. E em cada situação ruim, né, em cada momento ruim, você pode se perguntar o que há de oculto nesses fatos, o que há de oculto naquilo que está acontecendo. Lá no meu caso, quando eu ia para o hospital, eu saí daquele caos mental que eu estava causando e eu comecei a mudar o foco.
e eu perguntava: o que é que eu preciso aprender aqui? E aí eu comecei a ver que, apesar da minha mãe estar numa situação debilitada, eu nunca havia ficado tanto tempo com ela como eu tinha ficado na última semana. Na última semana eu fiquei 3 dias com ela, ou seja, eu fiquei, cada período de 12 horas, eu havia ficado 36 horas com a minha mãe direto, cuidando, conversando, dando atenção. E às vezes, quando a gente tem pessoas idosas, às vezes o que acaba adoecendo elas nem é tanto a doença, mas sim a mente dela, a carência, a falta de ter alguém para conversar, a falta de ter alguém para sorrir. Por quê? A mente dela, ela está rodando 24 horas no piloto automático. E às vezes, se de repente ele fica ali, aquele idoso fica ali assistindo o telejornal que passa muita notícia negativa, aquilo começa a desencadear um medo. Se de repente aconteceu alguma coisa, alguma situação também, ela vai ficar ali sofrendo com aquele medo. Então ela vai para o hospital e nem sempre a origem do problema é uma doença, às vezes é o estado psicológico, o estado emocional daquela pessoa que está alterada. Estou falando do idoso, mas isso também acontece com uma criança e também acontece com o adulto. E dando continuidade aqui, a gente precisa lembrar, tem um livro chamado aqui Picos e Vales, né? Eu gosto muito desse livro, chamado Picos e Vales, que ele diz o seguinte, que o caminho para fora do vale, né, surge quando a gente decide ver as coisas de uma outra forma. Quando a gente resolve ajustar essa lente. Quando você ajusta a lente e sai do problema, quando você tira o foco do problema e começa a se perguntar o que mais que eu posso aprender com isso, o que eu posso tirar de lição, o que eu posso tirar de aprendizado, você começa a enxergar de outra forma. E se você muda, se você identifica que no lado oculto do problema sempre tem um benefício, né? Tanto os momentos de dificuldade quanto os momentos de glória existem aprendizados. E às vezes a gente acha que não, só tem aprendizado quando as coisas estão caminhando perfeitamente. Mas se você olhar para a sua vida, você vai perceber que os momentos que você mais cresceu, que você mais se desenvolveu, foram aqueles momentos de desafios, aqueles momentos de dificuldade. Então, tanto nos momentos difíceis quanto nos momentos de dádiva, sempre há um aprendizado que você pode tirar. E para a gente concluir aqui a nossa aula de hoje, eu trouxe uma reflexão e quero propor um exercício para nós fazermos também, né? Que a energia é o que tensiona o arco e a decisão é o que solta a flecha. Então, de forma resumida, qual que é a energia que está tensionando ou que estava aí tensionando a sua vida, tirando a sua paz? E qual a decisão? O que que você vai fazer a partir de agora com esses conhecimentos para modificar o seu presente precioso, o seu estado presente? Então, escrevam aí também no papel 3 ações. O que é que você vai fazer para começar a ajustar a sua lente diante das situações desafiadoras? E quando você ajusta essa lente, você consegue transformar os limões em torta. Vamos transformar os limões aí em torta de limão, mousse de limão, naquilo que você quiser, porque o poder está em suas mãos. Então, agora eu vou interromper aqui o compartilhamento da nossa tela.
Vou interromper o compartilhamento da tela e quero fazer um convite. Vamos fazer uma meditação, né? A meditação é uma ferramenta muito boa, muito poderosa, que ajuda você a eliminar e se desvencilhar desses fantasmas também. É uma forma que você tem para acalmar a sua mente. Então, respira profundamente, feche os olhos, inspira pelo nariz, expira pelo nariz. Puxa o ar em 3 tempos. Segura 3 tempos. E solta em 6 tempos. Mais um ciclo. Inspira em 3. Tenha certeza que os seus pés estão apoiados no chão. A palma das suas mãos estão apoiada nas suas pernas, viradas para cima. A sua coluna está ereta. E se conecte com a paz. Inspira. Segura 3. Solta 6. Mais um ciclo. Inspira 3 tempos. Segura 3 tempos. Expira 6 tempos. Isso. E agora que você anotou todos os seus fantasmas no papel, né? Você já os reconheceu, esses fantasmas. Eu quero convidar você a colocar esses fantasmas dentro do seu coração. Você está num ambiente calmo, num ambiente tranquilo e num ambiente seguro. Coloque esses fantasmas dentro do seu coração. As preocupações, medo. Pode ser o medo da morte, o medo de ser rejeitada, o medo de ser julgada, o medo de ser criticada, medo de errar, o medo de não ser boa o suficiente. Pode ser a culpa, medo de não ser amada. Pode ser preocupação com questões financeiras, preocupações com seus relacionamentos, com seu filho e com a sua saúde, com o seu trabalho. Acolha tudo isso, todos esses fantasmas que tiram a sua paz no seu coração e diga a eles que você os reconhece como parte do seu ser, como parte de quem você é. Eles pertencem a quem você é. Agradeça todos eles por existirem, por te acompanhar até hoje, até esse momento. E reconheça que o papel deles era apenas preservar pela sua segurança.
Seu cérebro reptiliano responsável pela sua segurança e pela sua vida, eles ficam ali repetindo, repetindo, repetindo o mesmo sistema, porque eles não sabem o que a mudança pode promover se você pensar diferente. Então agora chegou a hora de se despedir de todos esses fantasmas. Você olha para eles mais uma vez dentro do seu coração e agora você escolhe deixar ir. Então você pode mentalizar, deixo ir, pode ir, pode ir. E à medida que você diga, e à medida que você dizer pode ir, você vai imaginando, acreditando que eles começam a sair de dentro do seu coração. Eles vão saindo, saindo, saindo. E cada vez eles vão ficando maiores. Eles saem e vão crescendo. Eles crescem tanto a um ponto de invadir, de tomar conta de todo o seu corpo. Depois eles transbordam as células do seu corpo e ocupam todo esse espaço que você habita neste momento. Pode ser uma sala, quarto. Você pode estar fazendo esse exercício ao ar livre. E aí, imagina, visualiza e acredita que esses fantasmas, eles se dissolvem pela sua cidade, se espalham pela cidade, pelo país. Eles vão crescendo, crescendo, crescendo e começam a subir, subir. Eles alcançam a altura das nuvens e vão subindo, cada vez maior, cada vez mais distante. Eles ultrapassam as camadas, alcançam os planetas, outras galáxias, até o momento que ele explode como se fosse uma chuva de fogos, né? Se tornando em pequenas partículas. E eles desaparecem, eles somem, eles foram embora. E neste momento, você se conecta com a sua paz, com a sua verdadeira paz, com a sua verdadeira essência. Se conecta com a sabedoria divina. Sempre que nós estamos preocupados, aflitos, com medo, nós estamos desconectadas dessa sabedoria maior. E neste momento, você pode perguntar: o que é que eu ainda preciso aprender?
Só pergunta. Pode ser que a resposta venha agora, pode ser que a resposta venha ao longo do dia, quando você estiver tomando banho, ou ao longo da semana. Fique atenta aos sinais, porque pode ser uma frase que você vai encontrar, um livro, uma pessoa que vai te dizer algo. E nessa sintonia de paz, abra, larga o sorriso no seu coração e sorria. Sorria para você. Sorria para os desafios que a vida lhe apresenta. Agradeça por esses desafios fazerem parte do seu crescimento e da sua evolução como ser humano. Pensa, acredita que a cada desafio que você supera, você se torna uma pessoa mais forte. Lembre-se que desistir não é opção. Se você estiver cansada, simplesmente descanse. E volte a trabalhar na direção da sua paz diária, da sua alegria diária, da sua felicidade diária. Você pode escolher ser feliz, independente daquilo que está acontecendo na sua vida hoje. Basta que você ajuste as lentes, foque no aprendizado, foque na solução. O que mais eu posso fazer? O que eu ainda preciso aprender? E assim você se reconecta com a sua paz. Vá voltando aos poucos, mexa os dedos dos pés, mexa os dedos das mãos. Sorria para você. Quando você estiver pronta, você pode abrir os olhos. Sorria para mim. Tenha um excelente dia, um extraordinário dia. Você pode repetir esta meditação, esse exercício, todas as vezes que a sua mente estiver tagarelando, gritando e tirando a sua paz. Eu sou Gi Carvalho e manda para mim um direct, uma mensagem lá no grupo do WhatsApp falando que você fez essa meditação, como que você se sentiu, como que você está, que eu vou amar saber que você acabou de realizar esse exercício e que esta atividade fez a diferença na sua vida.